Olá, alunos do oitavo ano, como vai vocês? Tudo bem? Então, espero que todos vocês estejam bem e que logo, logo nós possamos nos reencontrar presencialmente em sala de aula, certo? Então, estou gravando aqui esse vídeo tanto para os alunos do regular como também para os alunos da EJA, porque é o mesmo assunto. Então, resolvi gravar o mesmo vídeo para as duas turmas, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vou diminuir aqui um pouco a nossa imagem, certo? Deixar aqui no canto para não atrapalhar, certo? Eu quero gravar esse vídeo de uma forma bem espontânea, certo? Vai ter erros, então é como se eu estivesse aqui pessoalmente falando com vocês, né? Mas não quero gravar aquele vídeo engessado, né? Tudo certinho, certo? Eu quero ficar bem à vontade, certo? Então vamos lá. Tema da aula de hoje é a nossa terceira aula remota e o tema da aula de hoje é regionalização do espaço mundial. Então aí é o nosso último assunto da primeira unidade do livro, né? É um assunto que ainda não foi estudado, certo? Então o que acontece? Nós vamos voltar um pouco a relembrar o que é região e regionalização, né? São conceitos vistos lá no sétimo ano, mas que são necessários a gente relembrar aqui nesse primeiro momento no oitavo ano. Só diminuir um pouquinho aqui a imagem para não atrapalhar. Vamos lá. Primeiro, saber o que é região. Região é um conjunto de áreas de um território que apresenta características semelhantes, que as identificam e diferenciam de outras áreas. Então, uma região é uma determinada área, um conjunto de área da superfície terrestre que apresenta características próprias, né? Que a diferencia das outras áreas, das outras regiões, certo? E regionalização, professor, o que é regionalização? Regionalização é justamente a divisão de um território em regiões utilizando critérios específicos, certo? Então, para regionalizar, é necessário fazer a regionalização. E para fazer a regionalização, tem que saber qual é o critério que vai ser utilizado, né? Esses critérios podem ser naturais, econômicos, culturais e entre outros, certo? Pode-se usar um critério apenas ou vários critérios, dois, três, certo? Depende do propósito de quem vai fazer a divisão regional, regionalização. Sabendo que é região e regionalização, aí vamos partir para as diferentes regionalizações dos países do mundo ao longo do tempo, né, ao longo do século XX, que levaram em consideração os critérios socioeconômicos, certo? Nós vamos ver alguns exemplos de divisões regionais do mundo, dos países do mundo, que levaram em consideração mais os critérios socioeconômicos, né? E também políticos, mas principalmente socioeconômico, ok? Então, vamos falar aí sobre o imperialismo, né? O que foi o imperialismo? O imperialismo foi um processo de colonização implantado por alguns países europeus em outros continentes, certo? Então, lá no final do século XIX, início do século XX, um grupo de países europeus que já eram industrializados, eles resolveram explorar, ocupar e algumas terras fora da Europa, como o continente africano e parte da Ásia e da Oceania, com o propósito de conseguir mais matérias-primas para abastecer suas fábricas e um maior mercado consumidor para consumir seus produtos industrializados. Esses países europeus
exploraram durante anos o continente africano e também partes da Ásia e da Oceania. E eles dividiram essas terras de acordo com os interesses deles, né? Como um bolo de aniversário, um pedaço para mim, um pedaço para você. Então vocês estão vendo aí que cada cor dessa aí que vocês estão vendo no mapa pertencia a um país europeu. Então, na cor amarela aí pertencia à Inglaterra, na cor verde claro à França. Então, foi uma divisão regional, né, de acordo com critérios socioeconômicos baseados nos interesses desses países europeus. Né? Países europeus como a Alemanha, como a Inglaterra, França, Bélgica, Itália, certo? Que olha o cachorro aí latindo, né? Vamos partir para o nosso próximo slide. Países centrais e países periféricos. Os países centrais nessa divisão regional são justamente os países mais ricos, né? Os países mais industrializados. Isso aí, essa divisão regional aí já na década posteriormente à Segunda Guerra Mundial, certo? A partir da década de 1940. Os países centrais são esses na cor laranja, como já falei, os países mais ricos, dominadores, né, daquela época, e os países periféricos, justamente, esses na cor amarela são os países, seriam os países mais pobres, mais dependentes economicamente dos países centrais. Essa nomenclatura, países centrais e países periféricos, é uma comparação a uma cidade, né? A gente sabe que, por exemplo, o bairro central de uma cidade é mais rica, ou seja, as pessoas que vivem no centro, teoricamente, têm mais poder, um poder aquisitivo melhor, ou seja, tem mais dinheiro, tem uma condição de vida melhor. E quem mora nos bairros periféricos, ou seja, na periferia, teoricamente também tem uma condição socioeconômica mais inferior, certo? São mais pobres. Então, essa regionalização aí, ela se baseia em uma cidade, né? Uma comparação como se o mundo fosse uma cidade, ok? Essa próxima divisão regional aí, nos países do norte e países do sul, é basicamente a mesma divisão anterior dos países centrais e dos países periféricos. Só muda o nome, certo? Os países do norte seriam os países ricos, né? Estão na cor aí laranja, e os países do sul, os países mais pobres, os países mais explorados, estão na cor vermelha, né? Essa nomenclatura aí, ela tem uma falha gravíssima, né? Que é justamente a Austrália e a Nova Zelândia, que vocês estão vendo aqui embaixo. Certo? Vamos voltar aqui ao anterior. Pronto. Vocês estão vendo aí a Austrália aqui embaixo. Ela, apesar de estar no sul, é um país rico e desenvolvido, né? Então deveria estar no norte, por ser rico e desenvolvido, mas geograficamente está no sul. Aí vocês estão vendo uma outra divisão regional do mundo, né? Outra divisão regional dos países do mundo, que ela foi feita também após a Segunda Guerra Mundial, durante o período de Guerra Fria, né? Que foi o período de disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. E aí nós temos três grupos de países, é como se fossem três regiões, né? Os países na cor amarela é chamado de primeiro mundo, que seria justamente os países capitalistas ricos, certo? Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, né? Os países na cor
laranja era chamado de segundo mundo, que é justamente os países socialistas, como a União Soviética, China, né, Cuba, e na cor verde os países do terceiro mundo. Os países do terceiro mundo seriam os países capitalistas, né, aliados aos Estados Unidos, mas que seriam países pobres. Certo? Então, primeiro mundo, países capitalistas ricos. Segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, capitalistas pobres. Ok? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Essa é a regionalização dos países do mundo mais atual. Certo? Hoje em dia não se fala mais em países pobres, países ricos, países centrais, países periféricos, países do norte, países do sul. Não, hoje os geógrafos, os estudiosos utilizam a divisão de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Professor, o que seria exatamente um país desenvolvido? Certo? Para ser considerado um país desenvolvido, é necessário 3 fatores. Preste atenção. O primeiro fator é que, para ser considerado desenvolvido, o país tem que ter um PIB alto, ou seja, tem que ser rico, né? Tem que ter um produto interno bruto elevado, certo? O segundo fator, o país tem que ser altamente industrializado, tem que ter muitos tipos de indústria, variados tipos de indústria. E o terceiro fator, e o mais importante, o país ele tem que ter uma qualidade de vida muito boa, ou seja, o padrão de vida da população tem que ser também de alto nível, certo? Então, esses são os 3 fatores necessários para se classificar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido, certo? A riqueza do país, que é avaliada pelo PIB, o nível de industrialização e a qualidade de vida da população, que é avaliada pelos fatores socioeconômicos, né, os indicadores socioeconômicos, como renda per capita, taxa de analfabetismo, expectativa de vida, entre outros fatores. Ok? E finalizando a aula de hoje, estão vendo aí o nosso exercício de fixação, onde vocês vão copiar essas 5 perguntas, no caso de vocês, e vão responder tanto por esse slide, pode ser por esses slides, por essa aula, também pode ser pelo livro, certo? E vão enviar para mim a foto com as respostas e as perguntas, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.